com você no livro de Apocalipse, capítulo 21. Mas hoje eu não vou abrir no Apocalipse, porque eu já abri todas as outras reuniões, já mostrei para você, já li para você o que nós temos que vencer. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8, mostram 8 comportamentos que precisam ser vencidos. Nós já estudamos aqui o medo, já estudamos aqui a incredulidade, os abomináveis, os homicidas e os fornicadores, que é todos os tipos de pecados sexuais que, se nós não vencemos, não vamos entrar no céu. Hoje eu continuo com você nessa lista de 8, já vimos 5, hoje eu vou estudar mais 2 pontos da lista de Apocalipse 21 com você. Hoje nós vamos falar dos feiticeiros e vamos falar dos idólatras. 2 tipos de pessoa que nós vamos falar que está lá naquela lista, que não vão entrar no céu. São comportamentos que eu e você precisamos vencer. Feiticeiros e idólatras. Vamos começar pelos feiticeiros, está no livro de Deuteronômio, é o 5º livro do Antigo Testamento. Vamos seguir no nosso estudo o que temos que vencer. Já aprendemos a vencer o medo, aprendemos a vencer a incredulidade, o que é abominável a Deus. O homicida, a gente aprendeu a vencer, não ser homicida e nem fornicador. Hoje vamos falar sobre feiticeiro, então, feitiçaria, que nós temos que vencer para entrar no céu. O que é a feitiçaria? É aquela pessoa que tem essas crendices, ou que é apegado à superstição, horóscopo, e tantas outras coisas como astrologia, numerologia. Diante de Deus isso é errado, isso não agrada a Deus. A pessoa, ai pastor, eu vou botar um espelho na porta porque deu um negativo, bate e volta, essas coisas assim, isso não agrada a Deus. Pastor, eu tenho uma pirâmide para equilibrar a energia, não funciona, nada disso. Tem gente que bota o elefante de bunda para a porta, acreditando que a bunda do elefante tem poder. Né? Tem gente que bota elefante bunda para a porta. Então, a bunda do elefante tem poder ou não? Não tem, né? Mas tem muita gente que acredita, bota o elefantinho de bunda para a porta lá, achando que vai mudar. Então a pessoa acredita, pastor, acredito em signo, meu signo é o signo tal. Olha, meu querido, minha querida, você é inteligente. Quem é inteligente aqui? Só metade ou o resto? Quem é inteligente aí, diga glória a Deus. Irmão, signo não existe, porque você pega 2 pessoas que nasceram no mesmo dia, são irmãos gêmeos, são criados até pela mesma mãe. De acordo com o signo, essas pessoas tinham que ter um temperamento tal, e é tudo ao contrário. Um é diferente de quem? Do outro. Nasceram da mesma barriga no mesmo dia, então o signo não existe, pessoal. A gente tem que parar com isso. E essas coisas não agradam a Deus. A pessoa acredita em pirâmide, energia. Ah, pastor, em aquele espelho que vai te refletir o mal olhado. Está amarrado. Tem gente, pastor, eu tenho medo de gato preto, não passa embaixo de escada. Então a gente tem que abandonar essas coisas. A nossa fé é no Senhor Deus. Ah, eu vou fazer uma simpatia, eu não gostei, diz que bate 3 vezes na madeira e fala não sei o quê. Não, isso, nada disso agrada a quem, pessoal? A Deus. Tudo isso é crendice, isso nada é superstição. Você está se abrindo. Consultar espíritos que já morreram não existe. A pessoa morreu, ela está no inferno, ela está no céu. Ela não está vagando pela terra esperando uma outra vida. Isso não existe. Isso é conversa fiada, pessoal. A pessoa morreu, ela foi para o inferno, ela foi para onde? Para o céu. A única coisa que está aqui ainda nessa terra, agindo na vida de muitas pessoas, são os demônios. E eles vão fazer de tudo para enganar você. Pastor, mas é que eu fui lá na terapia, na desobsessão, no passe, sei lá o que você foi. O espírito lá entrou no médio e ele olhou para mim e disse, chuchu. Pastor, só minha avó que sabia que esse era o meu apelido, mas o diabo também sabe que a sua avó falava. Então você tem que tomar cuidado. Vamos ler a Bíblia? Vamos lá, a Bíblia Sagrada é a verdade. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9, eu quero que você leia comigo. Deuteronômio 18, 9. Então, se nós não vencermos essas crendices, essas coisas, tem gente aí que no final do ano não come galinha, bota arroz na carteira, todo final de ano, se não fizer lentilha, acha que a vida não vai para frente. Tudo besteira, pessoal. E a pessoa acredita nisso. Vamos lá? Versículo 9. Quando entrares na terra, olha Deus falando para o povo, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então Deus está falando para o povo de Israel, o povo de Deus tem que ser um povo santo. Eles estão entrando na terra de Canaã, Deuteronômio 18, 9. Eles estão entrando na terra.
E aquelas nações praticavam tantas coisas que diante de Deus são abomináveis. E Deus está dizendo para eles, quando vocês entrarem, não se misturem, não façam o que os povos fazem. Ah, pessoal, lá fora todo mundo acredita. Ah, pastor, lá fora. Não importa se lá fora eles acreditam. Eu sou o povo de Deus. Eu fui chamado para ser santo, diferente, separado. Agora olha o que a Bíblia diz. Que mais? 10. Entre ti, olha o que a Bíblia diz. Não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, ou quem, pessoal? Sua filha. Então aqueles povos faziam isso. Sacrificavam os próprios filhos aos demônios, deuses das religiões deles. Quem trabalha às vezes na magia, com macumbaria, dependendo da pessoa, faz isso. O povo de Deus não tem que fazer isso. Aí diz mais, que faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, o que mais? Nem adivinhador. A Bíblia diz que a gente não consulta. O que mais? Nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro. Pessoa que quer adivinhar o futuro, vou ler a tua mão, vou jogar uma carta, vou jogar búzios, eu vou consultar um espírito para saber o que vai ser a tua vida. Não precisa, eu consulto a Bíblia e Deus, Ele é o nosso futuro. A gente não acredita nessas coisas e não vamos atrás. Porque quando você vai atrás disso, você está se abrindo uma vez que você se abre para espíritos malignos, demônios, anjos caídos, que vão te enganar dizendo que são o teu avô, a tua tia, o teu tio, Joãozinho, a Mariazinha, que na outra vida, que isso, que aquilo, e que não caia nessa. Só tem um que sabe do dia de amanhã, e quem é que pertence ao amanhã? A Deus. Então nós não entramos nessa conversa. Agora continua comigo, daí diz mais o texto. Nem prognosticador, agoreiro, feiticeiro. 11. Nem encantador de encantamentos. Versículo 11, continua aqui que diz sua Bíblia, nem quem consulte espírito, que pessoal? Adivinhante, continua, nem mágico, final do 11, e nem quem consulte o que, pessoal? Os mortos. Isso é condenado pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque são demônios. Antes de eu me converter a Jesus, uma fase eu frequentei uma religião que consultava mortos. Os mortos apareciam, a gente pensava que era o fulano, Beltrano, mas depois que eu entendi, que eu aceitei Jesus, a gente vê que aquilo é tudo demônio. Aquilo não é de Deus, aquilo não vale a pena. Agora continua, versículo 12. Pois todo aquele que faz tal coisa, o que ele é? É abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Agora o 13. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então a gente tem que abandonar a superstição. Qual é o seu signo? Você não vai falar que é Jesus? Ficou todo mundo em silêncio? Você ainda acredita em signo? A gente não tem signo. Nosso signo é quem? É Jesus. Ah, mas é que pegando o teu nome com a data que tu nasceu, com o ano, numerologia, vai dar. Não, está amarrado. Eu sou uma bênção. Nós somos a imagem e a semelhança de quem? Não tem essas bobagens para nós. Ah, mas não pode isso, não pode. Ah, pastor, fim de ano, tem que usar a cor de roupa tal, tem que passar embaixo da escada. Não acredito em nada disso. O meu ano, ele vai ser melhor se eu decidir servir a quem? A Deus. Se eu decidir andar com Deus. Então, às vezes a gente acreditava e acreditava. Às vezes você tinha pirâmide, às vezes você tinha lá tanta coisa. Tem gente que acreditava que botar uma forma com maçã, com mel e não sei o que vai dar casamento. Botar no forno. Tem gente que acredita em um monte de coisa, acredita em um monte de bobagem, e a nossa vida não é para acreditar nessas coisas, acreditar em quem? Em Deus. A pessoa que pratica a feitiçaria, que concorda com a feitiçaria, que vai atrás de outros deuses, de alguém que adivinha o futuro, astrologia, numerologia, vai atrás de coisas para acertar o futuro, a vida, essa pessoa está fazendo algo que não agrada a quem? A Deus. Essas coisas nós temos que riscar da nossa vida. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino de quem? De Deus. Então isso são coisas que para mim e para você não servem. Segundo ponto que Deus fala da feitiçaria. 1 Samuel 15. Vai um pouquinho para frente agora. Primeira Samuel 15. Então, nosso signo é que, pessoal? Jesus, isso aí. Glória a Deus. Você tem que comer lentilha na virada do ano?
Não. Come qualquer coisa lá. Tem que botar arroz na carteira. Se arroz na carteira desse dinheiro, né? Você pega 5 quilos e vira, então. Né? Você estava rico, bota a carteira dentro de uma lata com 5 quilos, não muda nada. Só que você vê como a gente acreditava em qualquer coisa. A gente acreditava em cada coisa que existia por aí. Quem é que nunca acreditou, né? Pastor, tinha pirâmide, tinha isso. Tudo isso a gente tem que abandonar. Agora vamos para outro ponto, porque Deus vai comparar a feitiçaria com outra atitude que também não podemos ter. 1 Samuel começa no capítulo 15. Todos acharam? Então eu quero que você leia comigo o versículo 3. 1 Samuel 15, nós vamos começar no versículo 3. E eu quero que você preste atenção no que Deus mandou o rei Saul fazer e ele não fez. Aí Deus comparou a atitude dele, que foi rebeldia, com o pecado de feitiçaria. Você vai ver o que Deus vai falar aqui, e isso aqui, pessoal, é muito importante você prestar atenção. Versículo 3 diz assim, ó, vai, pois, agora, olha Deus falando com o rei Saul, fere Amaleque e destrói totalmente tudo que ele tiver. Presta atenção no que Deus falou. Você tem uma caneta, marca isso aí. Destrói totalmente tudo que tiver. 1 Samuel 15, 3. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até jumentos. Deus falou, destrói tudo. Aí diz o 4, e Saul convocou o povo, e os contou em Telaim 200.000 homens de pé, 10.000 homens em Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, ele pôs emboscadas no vale. E Saul falou aos queneus, ide-vos e retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de frente do Egito. E olha o que ele fez, tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo ele destruiu como, pessoal? Ao fio da espada. Deus mandou ele deixar algo vivo ou destruir tudo? Destruir tudo. Agora continua, olha mais o que ele fez. E Saul e o povo, versículo 9, perdoaram Agag. O que mais que eles perdoaram? Ao melhor das ovelhas, das vacas, a segunda sorte, aos cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível, o que eles fizeram? Destruir. Deus mandou ele poupar os animais? Não. Deus disse, destrói tudo. Primeira coisa, ele já mandou os queneus saírem do meio. Se está no meio, concorda. Deus disse, vai lá e destrói tudo. Depois ele perdoa o rei. Depois ele perdoa as ovelhas, os cordeiros, as vacas. Começa lá, não, esse animal aqui eu não vou matar, esse aqui eu vou, esse aqui não. Deus mandou ele destruir tudo. Agora, olha o que Deus vai falar no versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel, dizendo, arrependo-me. Isso aqui é muito forte. Deus falar que ele se arrepende de ter escolhido uma pessoa. Leia só. Arrependo-me de haver posto Saul como que, pessoal? Como rei. Porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, Deus está falando. Então Samuel se contristou a toda a noite e clamou a quem, pessoal? Ao Senhor. Agora você vai ver qual é a correção que Deus traz para o Saul. E o que Deus falou para o Saul? Saul, você não obedeceu. Não, pastor, mas eu fiz isso. Não obedeceu. Deus mandou destruir tudo. E ele foi lá e poupou o rei, poupou algumas ovelhas, alguns cordeiros, poupou um pedaço, irmão. Ele obedeceu 90%. E para Deus, obedecer 90% é a mesma coisa que desobedecer. Para Deus, ou eu obedeço 100%, ou eu não obedeci. Porque a Bíblia não diz que tem meio termo. A Bíblia diz que ou é sim, sim, ou é não, não. E o Saul não obedeceu. Ah, mas é que eu acho, mas é que eu entendo, mas é que a Bíblia não é assim, mas para com isso. Olha o que Deus vai falar para ele. No mesmo capítulo 15, você vai agora no 22. Além dele perder o reino, olha, Deus vai comparar a rebelião com feitiçaria, dizendo que o rebelde não vai entrar no céu assim como o feiticeiro. Porque às vezes a pessoa diz, não, pastor, eu não acredito em horóscopo, eu não acredito em piramidezinha, eu não consulto espíritos, eu não jogo búzios, eu não jogo carta, mas é rebelde.
E o rebelde, como feiticeiro, não vai entrar no reino de quem? De Deus. A pessoa sabe o que a Bíblia diz, está fazendo ao contrário. Está poupando. Não poupe nada da velha vida. Tudo que é da velha vida tem que ser destruído para a gente viver uma nova vida com quem? Com Deus. Só que às vezes a gente quer trazer coisas antigas ainda, não obedecendo a palavra. Mas eu acho, mas eu penso, o pastor mandou, mas eu vou fazer do meu jeito. Para Deus, ou eu obedeço 100%, ou eu não obedeci. Porque ou é sim, sim, ou é não, não. Vamos lá? Olha o que diz o 22, vai lá, pega uma caneta e sublinha aí. Porém, Samuel disse para o Saul, o que ele disse? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Sublinhe isso aí, pessoal, isso é muito importante, anota aí para vocês esse versículo, o que diz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O que Deus está falando para o Saul? Porque o Saul poupou os cordeiros, o Saul poupou as ovelhas, o Saul poupou os animais. Por que ele poupou os cordeiros, os animais, ele poupou tudo aquilo ali? Porque ele dizia, eu vou oferecer em sacrifício a Deus, eu vou fazer um louvor, uma adoração a Deus com esses animais, com tudo que tem aqui. Era isso que ele pensava. O que Deus falou? Eu prefiro que você me obedeça do que queira fazer algo para mim em rebeldia. Deus prefere que eu obedeça a Ele do que querer fazer qualquer coisa para Ele estando em rebeldia. Não importa o que tu quer fazer para Deus, se você está em rebeldia contra a palavra, contra um líder que falou algo para você, não, mas é que eu tomei, tudo que você fizer Deus não vai aceitar. É melhor que você obedeça a Ele do que queira servi-lo em rebeldia, porque o Saul queria pegar as ovelhas e oferecer como sacrifício para servir a quem? A Deus. E Deus está dizendo, não, eu prefiro obediência do que querer me servir em desobediência, porque ele desobedeceu uma ordem direta do profeta que estava acima dele. Então Deus está dizendo, é melhor você me obedecer do que querer me oferecer algo não me obedecendo, porque Deus não vai receber. Daí ele diz aqui, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura do que, pessoal? De carneiros. Deus está dizendo, é melhor você me obedecer do que ficar me oferecendo sacrifício. Aí diz o 23, agora presta atenção nisso aqui, se você tem uma caneta aí. Porque a rebelião, o que é rebelião? É a pessoa que foi rebelde, que não obedeceu. Obedecer 90% é a mesma coisa que não obedecer. Porque com Deus é sim, sim, ou não, não. Ou eu obedeço 100%, eu falo o que a palavra faz, eu faço o que a palavra diz, ou eu não fiz. Aí ele diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o que nós acabamos de estudar? Apocalipse 21:8, quem pratica feitiçaria não vai entrar no reino de quem? De Deus, não vai entrar no céu. Pastor, eu não vejo horóscopo, eu não acredito em signo, numerologia, astrologia, eu não consulto espírito, eu não jogo carta, eu não tenho essas coisas. Mas ele está dizendo que quem é rebelde é igual a quem? Ao feiticeiro. Às vezes você não faz essas coisas, mas a rebeldia está no coração. Deus dá uma ordem, Deus usa o líder, Deus usa o pastor, Deus usa alguém. Mas eu não concordo, mas eu acho que não é assim, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou fazer desse jeito não. O meu jeito é melhor, o Saul foi assim. Eu não vou destruir tudo, eu vou poupar o rei, vou poupar as ovelhas. Para Deus é assim, ou eu obedeci 100%, ou eu não estou obedecendo. Quem está entendendo? E muitas vezes, por falta de obediência, nós vamos deixar de entrar no reino de quem? De Deus. Por não obedecer, pessoal. Vamos seguir em frente. Olha o que diz aqui, versículo de número 23. Porque a rebelião é como o pecado do que, pessoal? De feitiçaria. Toda pessoa que não está obedecendo é como se ela estivesse praticando feitiçaria para Deus. Aí diz aqui, e o porfiar, o que é o porfiar? Vamos lá. É como iniquidade e o que, pessoal? Idolatria. O que é iniquidade? Iniquidade é desobediência. Idolatria, estou colocando algo na frente de quem? De Deus. A minha vontade na frente da vontade de Deus. O que é o porfiar? Eu entendo, eu acho, mas na minha visão, essa palavra, mas não tem maldade, mas não sei. Eu estou porfiando. Eu, em vez de obedecer aquela ordem, de eu fazer o que Deus falou, eu estou conversando comigo mesmo, convencendo alguém, me convencendo, mas acho que não tem problema, os tempos são modernos, aquilo ali foi escrito lá não sei quando, eu acho... Deus está dizendo que está errado. Não tem desculpa. Ou eu obedeço 100%, ou eu não estou obedecendo. A gente vai ter que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente não acredita em arvorezinha, a gente não acredita em horóscopo, não acredita naquilo, mas estamos sendo iguais aos feiticeiros para Deus, porque para Deus o rebelde
é igual ao feiticeiro. E ele não vai entrar onde? No céu. Irmão, se a palavra de Deus falou, ponto final. Não bote uma vírgula, não tente acrescentar, não tente diminuir, está escrito. E a maioria das coisas que estão escritas são claras. Não dá para a gente mudar nada. Está claramente definido. E o que eu preciso fazer? Obedecer. Amém? Obedecer a Deus, fazer o que Ele está falando. Vamos para o segundo. Peraí, eu quero só falar com você Provérbios. Pastor, mas tem alguém que não gosta disso, não gosta daquilo. Deixa eu só abrir em Provérbios com você. Mas o fulano não gosta, o ciclano não concorda. Eu vou te ensinar algo muito importante aqui em Provérbios 24 agora, antes de mudar o texto. Saul obedeceu 90%. Agora, para Deus, obedecer 90% é a mesma coisa que não obedecer. Provérbios capítulo 24. Presta atenção que eu vou te falar. O Salomão vai nos dar um conselho. Quem foi o Salomão? O homem mais sábio. Pastor, que conselho ele vai me dar? Saia de perto de quem está em rebeldia, porque a queda deles vai ser a tua queda. Provérbios 24. Vamos lá, segue comigo, leia o que a Bíblia diz. Teme ao Senhor. Em primeiro lugar, a gente tem que ter temor a Deus. Segundo, filho meu, e quem mais que eu tenho que temer? E ao rei, as autoridades que Deus colocou na nossa vida. Agora olha o que a Bíblia diz aqui. E não te entremetas. Com quem que você não tem que estar metido, você não tem que estar andando perto. Com quem? Com os que buscam o quê? Mudança. Pessoa que começa, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não gosto disso, não gosto. Está com rebeldia no coração. Não gosto de tal coisa, não gosto de tal, não concordo, eu penso, eu acho, não sei o quê. A Bíblia está dizendo, não ande com essas pessoas que querem buscar mudanças. Eu vou mudar, eu não quero isso, eu vou mudar aquilo, eu vou fazer, Não se meta com quem está se levantando contra Deus e contra o rei que Deus estabeleceu e está buscando mudança. A Bíblia diz, não ande com essas pessoas, porque a queda delas vai levar você junto. Aí diz o 22, porque de repente, olha o que a Bíblia diz, se levantará, o que se levantará? A sua perdição e a ruína deles. E o que a Bíblia diz? Quem a conhecerá? Então a Bíblia está dizendo, não ande com pessoas que querem mudanças. Pessoas que chegam para você, olha, tu ouviu falar? Eu não concordo com isso, eu acho que aquilo está errado, eu acho que tal coisa tem que mudar, eu acho que tal outra, vão comigo para não sei aonde. Não se meta com essas pessoas, porque elas vão cair de repente, e quem estiver junto com elas, vai cair junto, e os rebeldes não entrarão no reino de Deus. Mesmo que elas digam que elas estão servindo a Deus, Deus não está recebendo o que elas estão fazendo, porque elas estão fazendo em rebeldia, contra uma liderança, contra alguém que Deus botou na vida delas. E a ruína delas vai chegar. O Saul foi lá, pegou os animais. Eu vou oferecer em sacrifício. Deus recebeu? Não. Deus disse, é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia está dizendo, não ande com quem busca mudança, porque a consequência que vier sobre eles, se você estiver junto, vai te alcançar. Não vale a pena. Vamos passar para o segundo ponto da mensagem de hoje, explicando os pontos aqui de Apocalipse 21:8. Falando com você aqui de Apocalipse 21:8, nós vamos falar da idolatria. É um outro ponto muito importante. E a Bíblia diz que os idólatras, eles não entrarão no reino de quem, pessoal? De Deus. O que é idolatria? Tudo que você colocar à frente de Deus. Não pode ter nada na minha vida que esteja na frente de Deus. Às vezes o meu sonho pode estar na frente de Deus. O meu desejo pode estar na frente de Deus. O meu trabalho, a minha família. Nada pode estar na frente de Deus. Os idólatras não entrarão no reino. Às vezes você não se dobra para uma imagem, mas se dobra para o teu trabalho. E às vezes você não vem mais na igreja buscar. O medo está em primeiro lugar, a pessoa não vem mais no culto. Às vezes o teu marido te pede para fazer algo errado que desagrada a Deus e tu faz. Tu botou ele na frente de quem? Da palavra de Deus. Se você morrer nesse estado, você vai para o inferno. Porque o que é idolatria? Tudo que eu coloco na frente de quem? De Deus. Não pode ter nada na frente do Senhor. Ele tem que ser o primeiro lugar da nossa vida. E Deus tem que se sentir na sua vida valorizado como o primeiro. Vamos começar em Êxodo capítulo 20. Antigo Testamento. Eu vou começar com você em Êxodo capítulo 20. Então,
a idolatria não nos levará para o céu. Não idolatre o seu carro, a sua casa. Às vezes está na frente de Deus, o meu trabalho. Eu preciso do trabalho, sim, o trabalho é um meio para me alcançar alguma coisa. Mas não posso botar o meu trabalho em primeiro lugar. E às vezes está em primeiro lugar. Por quê? Porque se estiver frio, a pessoa vai para o trabalho. Se estiver chovendo, ela vai para o trabalho. Mas se estiver frio, ela não vem na igreja. Se estiver chovendo, ela não vem na igreja. Ela vai trabalhar com dor. Mas se ela tiver com dor, ela não vem na igreja. Ela vai trabalhar cansada. Mas se ela estiver cansada, ela não vem na igreja. Ela vai trabalhar tarde da noite. Às vezes nem ônibus para voltar tem. Mas ela vai trabalhar. Agora, se tiver que vir na igreja no culto da noite, não tem ônibus, eu não vou. Então o esforço que eu faço para o trabalho, eu não estou fazendo para quem? Para Deus. Quem é que está em primeiro lugar na minha vida? Vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Então vamos começar por aqui, depois vou te explicando outros pontos. Versículo 3. Qual é a primeira palavra que diz no 3? Então a gente tem que cuidar para não colocar nada na frente de quem? De Deus, tá? Nada. Tudo que ser colocado na frente dele. Não adore nem aquele frasco de perfume vazio que você guarda no guarda-roupa. Tem gente que tem uns 5, 10 frascos lá, fica guardando vazio. Aquilo lá é só vidro, se cair no chão, o que acontece? Quebra. Só que às vezes a pessoa está adorando aquilo. Parece um Deus. Se alguém tocar, se tocar, eu corto os dedos. Vamos lá, Êxodo 20, versículo 3. O que diz o 3? Não terás outros deuses diante de quem? O que é um Deus? É aquilo que ocupa a maior parte do meu tempo, a maior parte dos meus pensamentos e a maior parte do meu esforço. A pessoa vai trabalhar de noite, se não tem ônibus, ela volta de a pé. Mas no culto ela não vai se não tem ônibus. Então o esforço que ela faz para o trabalho, ela não faz para quem? Então Deus vai ver que ele não está sendo privilegiado. Porque o esforço para ele é menor do que para as outras coisas. O esforço para Deus deve ser maior. Ele tem que ser prioridade. Não terás outros deuses. A Bíblia chega a falar de um jovem, que a Bíblia fala que é o jovem rico, que ele foi até Jesus e disse: o que eu preciso para entrar no céu? O que Jesus disse para ele? Ainda te falta uma coisa. Jesus disse: te falta uma coisa. Vai e vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Então vem e faz o quê? Segue-me. Ele seguiu Jesus? Não. O coração dele estava no trabalho, no dinheiro, nos bens. Às vezes nosso coração está no trabalho. A gente precisa trabalhar? Sim. Só o trabalho não pode estar na frente de quem? De Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu preciso de dinheiro? Todo mundo precisa. Só o dinheiro não pode estar na frente de quem? De Deus. E às vezes a gente não está percebendo, e aquilo está virando um Deus na nossa vida. Está ficando na frente do Senhor. O que diz a primeira parte do 3? Não terás, o que diz a Bíblia aí, pessoal? Outros deuses diante de quem? Nada. Seu marido não pode ser um Deus, e às vezes ele vira. Porque às vezes você deixa a palavra para agradar ele. E você está errada. Botando ele na frente do quê? Da palavra. Não pode. Agora continua, versículo 4. O que diz a Bíblia? Não farás para ti. O que nós não podemos fazer, pessoal? Imagem de escultura. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas aonde? Debaixo da terra. O que mais que diz o 5? Não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que fazem o que, igreja? Que me aborrece. Então a Bíblia está dizendo, eu não posso ter imagem, não pode ter algo que eu adore, que eu vá acender vela, que eu vá pegar um terço e rezar para aquele anjo, para aquela imagem, para o João, para a Maria, para o Jorge, para o Expedito, para o Joaquim, não posso. Isso não agrada a quem? A Deus. Você não pode ter essa imagem dentro da sua casa, porque isso é desagradável ao Senhor. Pastor, mas a correntinha que eu ganhei da minha mãe derrete, faz outra coisa. Mas é do pulso, é do pescoço, faz outra coisa. Porque se tem uma imagem ali, aquilo não agrada a quem? A Deus. Não agrada a Deus. Um dia eu me lembro, muitos anos, tinha um jovem, chegou para mim, a gente na faculdade de teologia junto, ele era da religião que adora imagens, né? Ele falou, então não pode ter imagem. Eu falei, não pode. Está na Bíblia, está claro aqui, o que mais precisa aqui para entender? Aí ele disse, então não pode ter foto na tua casa, quadro da tua mãe. Eu falei, olha, um quadro, uma foto, um retrato, quem é que tem retrato da família?
Não é uma imagem. Mas é uma imagem sim. Eu falei, não, porque eu não fico assim, santa minha mãe, leve a minha oração a Deus. Eu faço isso? Não, você acende vela? Santa, não, você não faz isso, você não está adorando. Aquilo é uma lembrança, principalmente se a pessoa ainda está viva. Agora, diferente de uma imagem, a pessoa bota lá a imagem, o que ela faz? Ela vai rezar para aquela imagem. Ela acende uma vela para a imagem, ela vai adorar a imagem. Deus está dizendo, de novo, versículo 4, o que diz sua Bíblia? Vamos juntos? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo do que? Da terra. E olha o 5, como é que diz? E não te encurvarás a quem, pessoal? A elas, e nem as servirás. E tem gente que sai em procissão atrás de uma imagem, sai caminhando de a pé para pagar promessa até uma outra cidade atrás de uma imagem. Quem pratica isso, se não se arrepender e não mudar, não vai entrar no reino dos céus, porque a sua adoração é só o Senhor Deus, não pode ser imagens e nem nenhuma dessas coisas que não agradam ao Senhor. Então, é claro que está escrito na Bíblia. O que mais que pode ser idolatria, pastor? Vamos para Mateus capítulo 6. Pastor, eu já tinha até marcado que eu ia dar uma caminhada aí. Não dei caminhada nenhuma. Caminhar só para a igreja, para servir a Deus. Mateus 6, todos acharam? Porque isso não agrada a quem? A Deus. Isso não agrada a Deus, você está servindo um demônio, não está servindo ao Deus dos céus. E as pessoas que estão ali, elas estão enganadas por uma religião falsa. Não é pelo verdadeiro evangelho. Mateus 6, eu quero que você leia comigo. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Pastor, mas vai levar minha oração a Deus? Não leva. No livro de Timóteo, está escrito assim, que só há um intermediador entre Deus e os homens. Quem é esse intermediador? Jesus Cristo. É o único que leva a nossa oração a quem? A Deus. Não existe santo, ninguém leva a tua oração a Deus. Só Jesus. Está escrito no livro de Timóteo. Mateus 6, versículo 24. Aí diz a Bíblia aqui no 24. O que pode ser idolatria? Vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode existir isso. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará quem? O outro. Não podeis servir a Deus e servir a quem? A Mamon. Quem é Mamon? É o dinheiro, o trabalho, o Deus desse mundo. Então a Bíblia está dizendo, ou eu vou acabar me dedicando demais para o trabalho e vou desprezar Deus. Eu não tenho mais tempo para a igreja, eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja, eu tenho que trabalhar. Não é errado trabalhar. Não é errado a gente alcançar dinheiro, melhorar de vida. Só que isso não pode estar em primeiro lugar. Primeiro lugar é quem? Deus. Todo mundo precisa trabalhar, ganhar dinheiro. Mas isso não pode virar uma obsessão, que daqui a pouco eu estou esquecendo de tudo e eu só penso nisso. Deus tem que ser o primeiro lugar. Então a Bíblia diz, vamos de novo no 24, não, como é que diz? Ninguém pode servir a dois senhores. Então a gente não pode estar com o coração dividido. Deus tem que ser o primeiro lugar da minha vida. Deus tem que estar acima de tudo. Quando eu tiver que fazer uma escolha, será que Deus vai me dar um trabalho que vai me afastar dele? Eu acho que não. Eu acho que Deus vai te dar um trabalho que vai abençoar a sua vida e você vai ter tempo para buscar quem? A Ele. Ele não quer te afastar dele. Ele jamais vai te dar algo que te afaste dele. Então, às vezes, eu vou ter que fazer umas opções na vida. Não, eu não quero isso, eu quero servir a quem? A Deus. Deus é o primeiro lugar. E se fechar essa porta, Deus vai abrir outra. Não bote nada em primeiro lugar. O que mais pode ser o primeiro lugar da minha vida? No mesmo livro de Mateus, no Evangelho, vai agora para o capítulo 10, com o pastor. Mateus 10. Vai lá comigo, no mesmo evangelho, pessoal. Você está no 6, você só vai um pouquinho para frente. Versículo 37. Leia o 37 comigo, vamos juntos. O que diz a Bíblia Sagrada? Mateus 10, 37. Leia com o pastor. O que diz a sua Bíblia? Quem ama o pai ou a mãe. Agora, esse é o detalhe. Você tem uma caneta aí para sublinhar? Mais do que a mim. Não é errado você amar o seu pai e a sua mãe. Não é errado você amar o seu marido, a sua esposa. Você amar os seus filhos. Não é errado, é certo. Você precisa amar a sua família. Agora, qual é o erro que Jesus está falando? Amar mais do que ele. Esse é o problema. Ele não está dizendo que é errado amar a sua família. Ame a sua família. Só ele está dizendo, quem ama mais do que a mim. Que daí o teu marido está em primeiro lugar. Se ele te pede para fazer uma coisa errada, você faz. E deixa a palavra de lado. Eu estou mostrando que o meu marido está em primeiro
lugar. Se a minha esposa me pedir para fazer uma coisa errada, vai lá e faz. Você está mostrando que a pessoa está onde? Em primeiro lugar. Se o teu filho pedir para mentir, você vai lá e mente pelo filho. Você está botando ele em primeiro lugar. Diante de Deus está errado. Tem gente que diz, se meu marido morreu, eu morro junto. Tem que ser 2 caixões, um para ele e um para mim. Se o meu filho morreu, eu sei que o filho é importante, a gente tem que amar a família, mas só não pode amar mais do que a palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus tem que estar acima. Vamos lá, daí ele diz aqui, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, como é que diz a Bíblia? Não é digno de mim. E no início, normalmente, o diabo vai usar a tua família contra ti. E aí você vai ter que mostrar para Deus que você ama Ele, a igreja, o evangelho, mais do que a tua família. Não é que eu não vou amar a minha família. Eu vou amar a minha família. Mas Deus eu tenho que amar mais. E eu tenho que mostrar que a palavra está em primeiro lugar. Pastor, se meu familiar não vem na igreja, eu não venho. Se o fulano, não, se tu não vier, eu vou sozinho. Eu vou lá buscar Deus. E depois eles vêm com você. Amém? Mas é que se o fulano não vem comigo, eu não venho. Não, então ele está primeiro. Não, eu vou, nem que eu vou sozinho. Aí diz aqui, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, o que diz a Bíblia? Não é digno. Não coloque a sua família em primeiro lugar, o dinheiro, o trabalho. O que é idolatria? Qualquer coisa que você coloque na frente de Deus. É errado gostar de time de futebol? Não é errado, mas você tem que cuidar para o seu gostar do time de futebol não virar uma idolatria. E às vezes virou uma idolatria porque você chega a brigar com pessoas por causa do seu time de futebol. Passou do limite. Quando você começa a brigar com pessoas, discutir com pessoas, defender aquilo com unhas e dentes, deixa até de vir no culto por causa do jogo do time. Deixou de participar da Santa Ceia, deixou de buscar Deus. E às vezes dentro de casa já está virando uma briga. Porque você não sabe o dia do aniversário de casamento, mas sabe o nome de cada jogador do time. Você vê que você memoriza o que você quer? Já está virando uma idolatria. Aquilo ali já está passando do limite de ser apenas um esporte, um lazer e uma diversão. Então a gente tem que tomar cuidado para nada acabar excedendo o limite. Vamos em Apocalipse. O último versículo que eu quero ler antes da gente orar, pessoal. Aqui no livro de Apocalipse, eu quero te mostrar algo muito importante. Que nós temos que tomar cuidado com algo que hoje em dia, por causa da rede social e de tantas coisas, tem estado muito em voga na vida das pessoas, que é a autoidolatria. Muitas pessoas querem ser adoradas. E a gente tem que cuidar disso. A gente não adora ninguém, a gente adora quem? Uma coisa é a gente respeitar uma pessoa, a gente ter temor, reverência, respeito. Agora, a adoração é só a Deus. O cantor, o fulano. Não, a gente não adora ninguém, a gente adora quem? A Deus. Quem quer ser adorado é o diabo. E nós temos que cuidar para não querermos também ser adorados. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Vamos lá, Apocalipse 19. Quando João estava tendo a revelação do Apocalipse, tinha um anjo que estava guiando ele, mostrando toda a revelação. Aí o João se jogou aos pés do anjo, e queria adorar o anjo. Sabe o que o anjo disse para ele? Não me adore, adore só a quem? O único anjo que quer ser adorado é o diabo. Quando ele tentou Jesus, ele disse, se proste e me adore. O único que quer ser adorado é o diabo. Vamos lá, Apocalipse 19, olha o que o anjo falou para o João. Quando o anjo é de Deus, ele não aceita adoração. Pastor, e se alguém me elogiar? Não seja grosseiro com a pessoa, seja delicado. A pessoa te elogiou, muito obrigado, glória a Deus. Mas dentro de você, você entrega para quem? Obrigado, Deus, se eu receber esse elogio é para a glória de quem? Do Senhor, porque é o Senhor trabalhando na minha vida. Apocalipse 19, 10, vamos lá? O que diz o 10? E eu, o que eu fiz? Lancei-me aos seus pés para o adorar. Isso aqui é o João falando, tá? Mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Agora olha o que o anjo vai dizer para o João. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito do quê? Da profecia. Então um anjo que realmente serve a Deus e alguém que realmente serve a Deus não vai querer ser adorado. Vai querer que a gente entregue a adoração a quem? A Deus. Toda adoração entregamos ao Senhor. O que é idolatria? Qualquer coisa que você coloque acima ou na frente de Deus e da palavra de Deus.
Nada pode estar na frente dele. Ele precisa ser o primeiro lugar. Na próxima semana, eu vou finalizar o estudo falando sobre a última classe de pessoas que não vai entrar no céu. São os mentirosos. E eu vou te falar da mentira natural e da mentira espiritual. Você tem que tomar cuidado com as duas. Vamos ficar de pé. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.